Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência às nossas videoaulas. Cada vez que a gente está avançando nessas videoaulas de linguagem de ladder, vai ficando um pouco mais complicado para mim poder pegar e transmitir o conhecimento para vocês, porque ele vai ficando um pouquinho mais complexo, ele vai exigindo um pouco mais de conhecimento, um pouco de teoria, alguma coisa que você não sei se você tem, certo? Então o vídeo vai ficando um pouquinho do básico pro intermediário, certo? Então vai chegar um limite aqui, eu vou fazer a videoaula, eu vou parar com as funções, um exemplo assim, e vou dar exemplos de aplicação. E vou fazer videoaulas de blocos de funções, tal. Mas tentem pegar, não entendeu? Volta o vídeo, executa de novo, vê, não entendi. Coloca a sua dúvida no comentário que a gente tenta fazer um exemplo mais prático, tá? Então, conforme a gente vai avançando, porque se eu for fazer uma videoaula bem detalhada, eu tenho que fazer 4 videoaulas sobre o mesmo assunto, que é o que a gente faz quando a gente está fazendo algum curso presencial ou um curso especializado, digo assim, personalizado por uma pessoa, entendeu? Que eu dou treinamento para uma pessoa que quer, ou 2 alunos, 4 alunos, para você trabalhar bem a pessoa, ou um só. Então é diferente, você fica naquele assunto até ele entender. Então eu estou tentando fazer uma forma para vocês entenderem como funciona. A vantagem sua, que é que o professor seu, ele pode repetir quantas vezes vocês quiserem, é só você voltar ao vídeo, certo? Então, preste muita atenção. Então eu vou avançando e daqui a pouco eu vou colocar um pouco de teoria que eu não falei. Então quem quer aprender linguagem ladder não é só apenas sair fazendo esse treinamento, esse curso que eu estou colocando, disponibilizando para vocês e já aprendi. Entendeu? Você tem que ter uma teoria, às vezes não, vocês vão ver que tem que ter de eletrônica analógica, eletrônica digital, principalmente a digital, certo? Então vai exigir outros conhecimentos. A gente treina, a gente pode dar aula? Pode sim, com certeza. Só não tive a oportunidade agora, mas eu posso dar aula. Tem aulas aí no YouTube? Tem também. Ah, vocês querem que eu faça alguma coisa? Coloca no comentário. Eu já falei, falo em todo vídeo, vocês que dão o rumo das aulas, certo? Pediram para avançar, pediram PID, que é proporcional integral derivativo, que é um negócio bem avançado. Pediram entrada de pulso de encoder. Cara, é super legal. É complicado? Não, mas ele vai exigir que você tenha alguma coisa sobre integral. Tá, integral a gente aprende no ensino superior. E aí? Tá, todo mundo tá vinculado com o ensino superior? Ah, beleza, serve a aula. Entendeu? Você vê como é que vai puxando conhecimentos de outras, de outros locais além da aula que eu tô dando? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando eu não fizer alguma videoaula, é porque eu dependo de outras coisas. Eu posso ensinar? Posso. Então, eu posso colocar um conteúdo antes, preparatório, e a gente avança, certo? Essa aula, certo? Chega de blá blá blá, como a gente fala. Eu vou falar para vocês da função multiplexador. Existe a função multiplexador no clique 02 do clique 02 da VEG. Para quem quer aprender clique 02 da VEG, seu cara mesmo, tá na aula certa. Quem quer aprender linguagem ladder, tá na aula certa também. Eu estou voltando alguma teoria para o clique 02 da VEG. Se eu for falar de um outro fabricante, de repente muda um pouco a instrução e a forma que ela é feita, certo? Vou fazer? Vou. Eu não sou expert em todos, mas eu já trabalhei com muitos fabricantes. Então eu consigo ensinar um pouco de cada um. Um pouco de cada um é melhor do que você ser melhor em um só, certo? Então, preciso avançar, ser bom nisso aqui, porque agora eu trabalho num lugar que só trabalha com Siemens. Então você vai lá, pega o manual e começa a estudar para trabalhar. Mas a base você sabe.
Daí você vai trabalhar numa outra empresa que só trabalha com Rockwell ou com VEG. Então você pega a base e se especializa, certo? Então é mais fácil você saber o beabá, o básico de todos, do que você se especializar em um só. Segue minha dica, viu? Não são um ou 2 anos de indústria não, são vários, tá? Função MX, multiplexador. Para mim, eu vejo isso daqui multicomplexo. Quanto mais eu avanço nas aulas, vai ficando mais um pouquinho complicada. E não complicada assim, para quem tá acompanhando não é. Eu falo assim, se você caiu nesse vídeo agora, volta no primeiro vídeo da playlist. Volta, senão você vai desistir de uma matéria que não é difícil e é fácil. Todo mundo que está acompanhando e acompanhou o canal há bom tempo aí, sabe que não é difícil, é dedicação e é fácil. A gente tenta facilitar no ensinamento. O que faz esse multiplexador que, cara, você vai procurar vídeos, ninguém tá explicando isso daí, só explica como liga um motor, como um sensor, um nível, mas ninguém explica essas coisas mais complexas, essas funções mais difíceis aí, que não é. O que ele faz? Vamos ler um pouquinho da teoria? Esta função transfere para a saída um único valor de uma lista de 4 possíveis entradas. Então ele vai transferir para uma saída um valor de uma lista de 4 entradas. Beleza. O valor transferido é definido por uma combinação binária das variações de seleção. Ah, puxou uma outra matéria aí, por isso que eu falo para vocês, puxou eletrônica digital. Lembra 0, 1, 1 e 0, 0, 0, 1, 1. Álgebra booleana. E já entrou nisso daí. E blocos de funções é eletrônica digital pura. Quem quer aprender bloco de funções que é mais avançado que a galera, eletrônica digital. Se quiserem aula de eletrônica digital, tem no YouTube também, mas se quiserem que eu faço também. Quem dita as regras das aulas são vocês, já falei várias vezes, certo? Então vamos lá. Então eu tenho uma combinação binária. Lembra? Tabela verdade, para quem estudou eletrônica digital, quem não estudou, vamos aprender. Então eu posso dizer 0, 1, 1 e 0, 0, 0, 1 e 1. Então eu tenho 4 possíveis entradas, certo? O valor transferido é definido por uma combinação binária de várias seleções. O clique 02 possui 15 instruções MX. Eu consigo utilizar 15 vezes isso daqui. Então, sendo que cada uma possui 7 parâmetros de configuração. E tá aqui as configurações dela aqui, ó, igual todo exemplo que a gente dá, o modo, os valores que eu vou incluir aqui. Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, em que fique um pouco mais prático para vocês, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês como funciona essa entrada multiplexadora, tá? Mas é uma entrada multiplexadora, nossa, o nome já é assustador. Mas vamos lá. Então, o que acontece? O modelo real que eu tenho para mostrar para vocês é um modelo que eu sempre vi no mercado aí, o mercado, eu falo assim, o mercado da indústria onde a gente já trabalhou. O mercado da indústria onde a gente já trabalhou, imagine que você tem aí um produto que você vende e você tem diferentes tamanhos, PMG, ou seja, pequeno, médio e grande. Pode ser pequeno porte, médio porte ou grande porte. E você precisa utilizar um controlador desse do Clique 02 da VEG e você quer utilizar ele para os 3 tipos de produto que você fornece, certo? Eu vou dar um exemplo real, você pode ter vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo que eu já vi. E ele é relacionado muito a um tema filtro, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa eu quero explicar para vocês o que é o multiplexador. Que é o primeiro de tudo. O multiplexador, certo?
Essa aula é tão delicada que eu já até preparei. Então, na verdade, outras aulas a gente vai fazendo na raça mesmo. Mas essa eu tive que preparar porque é um assunto delicado. Multiplexador, esse MX aqui, ó. Tá vendo esse MX? Ó, MX aqui, ó. Clica nele, MX. É o multiplexador. Ele é esse cara aqui, ó, que tá nesse manual. A nossa aula ficou intermediária para avançada, viu, mano? Cara, então, ó, P&D aqui, ó. O pessoal tá pedindo P&D, ó. Então, se você caiu nessa aula, volta pra primeira, senão você vai ficar louco e desistir. Sempre falo, né? MX, multiplexador. Esta função transfere uma saída a um único valor, uma lista de 4 possíveis entradas. Cara, só de ler ali já dá um bug já na mente, já a gente já fica loucão. Então vamos lá. Eu abri a função MX. Por que eu pulei uma linha aqui? Eu já tenho ela montada para vocês, porque eu planejei isso daqui. Imagine eu ter que ensinar um negócio complexo. A função MX. Imagine comigo. Eu tenho 4 possíveis entradas, certo? 4 possíveis entradas. Então minha entrada ela pode I1. Eu vou colocar minha entrada I1. A minha entrada I1 e a minha entrada I2. Ela pode ter 4 possíveis entradas? Sim. Para quem? Ó, para você ver como que remete a outro assunto. Para quem estudou tabela verdade, eletrônica digital, se eu tenho duas possíveis entradas, entrada 01 de seleção 01 e entrada de seleção 02, são 2 elevado ao número de possibilidades. 2 elevado a 2 é 4. Eletrônica digital, números binários, álgebra booleana. Bool automação é o nome do canal, certo? Por que é Bool automação? Ah, o cara do nada escolheu Bool automação. Bool de booleana, certo? Então 2 elevado a, como é binário, a 2 é igual a 4. Então eu tenho 4 possibilidades. Quais são as possibilidades? Para de ficar vendo essa aula de rampa analógica, ensinando, o pessoal já começa a pedir. É assim, eu mostro o manual, o pessoal começa a pedir. A gente faz também. Então vamos lá. Quando minha entrada for 0 e 0, o que eu quero que faça na minha lógica? Olha que legal. Então quando ela for, ó, o valor 0, olha aqui no manual, você vai ter que seguir o manual. Valor da entrada 1. Quando ele for 00, ele representa o valor da entrada 1. Presta atenção, que não é mais aulinha de liga e desliga, não. Quando for 0 e 0, valor de entrada 1. CLP, quando for 0 e 0, valor de entrada 1. Ó, só que presta atenção num detalhe, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Aqui no CLP ele é 0, 1, 2, 3, tá? Esse é um detalhe que o manual não descreveu certo. Então, quando ela for igual a 0, ele vai fazer tal coisa. Quando a entrada I1 e 2 for igual, se a I1 estiver desligada e se a I2 estiver desligada, aqui vai me apresentar o valor 0, porque eu escolhi, tá? Quando a entrada I1 for desligada e a entrada I2 for ligada, ele vai me apresentar o valor 2. Lembra aqui, ó? Quando a entrada é I1 desligada e I1 ligada. Beleza. O valor 2, eu quero que ele coloque para mim 5. Certo? E quando o valor 2, que é o 1, 2, 3, 4 lá no manual, que é aqui, quando a entrada do meu CLP mesmo, tiver a entrada 1 ligada, que eu defini que seja ela, né? Por isso que eu estou dando um exemplo para vocês. Se tiver com dúvida, fale que a gente refaz. Ó, quando a entrada 1 estiver ligada e a entrada 2 estiver desligada, eu quero que exiba um valor 10. Você entendeu? E quando estiverem a entrada 1 e 2 ligada, eu quero que exiba o valor 15. Vai exibir esse valor aonde? Calma que a gente chega lá. Então,
Se estiver desligada, exibe o valor 0. Eu estou tentando explicar o multiplexador. Ele é multicomplexo. E quando tiver off e on, eu quero que exiba o valor 2. Então vai ser 5. Quando estiver, vamos lá no manual. Sempre tem que seguir manual, pessoal. O manual vai te dar instrução. Você acha que vai falar tudo no CLP? Não vai. Segue manual. Você quer sair na frente? Segue manual. On, off, ligado e desligado, vai exibir o valor 10. On, ligado e ligado, 1 e 1, vai exibir o valor 15. Eu defini esse valor 0, 5, 10, 15, que eu quero dar um exemplo do que existe. Qual entrada que vai estar? 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1, 0 e 1, que for. A entrada é 0 e 1 e a entrada é 0, 2. Ah, mas por que tem que ser ela? Não tem que ser ela, ó. Você escolhe quem você quiser aqui, ó. Tá vendo? Você escolhe uma saída. Então, multiplexador. O que ele está exibindo aqui? Que conforme os estados da minha entrada I01 e I02, ele vai exibir isso aqui. Se ela for... Presta atenção, pessoal. Se ela for 0 e 0, ele vai exibir o valor 1. 0, 0, 0. Se ela for 0 e 1, ela vai exibir 0, 0, 5. Se ela for 1 e 0, que é 1 é 1, off é 0, eletrônica digital, ela vai exibir o valor 003, 10. Se ela for 1 e 1, ela vai exibir o valor 004, que é igual a 15. Tá complicado? Tá difícil? É difícil para mim. Eu ensinar para você de uma forma online um negócio tão complexo. Que não é tanto também, se você ver se engana nas nossas videoaulas. E eu tento ser o mais simples, a forma mais amigável possível, porque eu também já sofri nisso daí. Tá gostando? Achou legal? Comente. Preciso melhorar em algo para ensinar? Vocês entenderam? Ah, duas entradas. Duas entradas, pessoal. A aula vai ficar extensa? Vai. Agora deixa eu ficar extensa mesmo. Pra gente explicar. Duas entradas, 4 possibilidades. Mas como? Lembra que álgebra booleana, eletrônica analógica, eletrônica digital, duas entradas elevado a duas possibilidades são 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. 4 possibilidades. Quando você vê uma memória de 1024, que eles falam que é 1 GB, 1024 é um valor digital. Não conhece eletrônica digital? Quer videoaula? A gente faz. Tem um monte no YouTube. Quer que a gente faça? A gente faz. Porque a diferencial do nosso canal é falar a linguagem do povo. A gente mostra já a aplicação funcionando. Mas quem pede são vocês. Certo? Então, para vocês que já estão avançadão, intermediário, porque nossa aula aqui não é basicona não. Você não acha qualquer cara ensinando multiplexador aí, então. Você entendeu? Não? Ou sim? Ou sim ou não? Então vamos lá. Vamos seguir. Eu preparei essa videoaula para falar para vocês, então eu tenho que ir por partes. Vai demorar? Vai, mas vocês vão aprender. O que eu quero fazer? Ah, tá. Então quando tiver 0 e 1, 0, 0 fica 1, 0 e 1 fica 5, 1 e 0 fica 10, 1 e 1 fica 15. O que eu quero mostrar para você? Existe no mercado lugares que... Vou dar um exemplo para vocês. Alguém já trabalhou nisso daí. Você pode fazer para qualquer coisa. Estou dando um exemplo que eu conheço, tá? Mas existe no mercado um exemplo para você ver, esses lugares que faz... como se diz? Ele vai pegar o material suspenso no ar, numa área de trabalho, de produção. Um exemplo de farinha que fica suspenso no ar, um policromita, alguma coisa assim. Ele vai fazer a exaustão desse material suspenso, é um pó no ar, ele vai limpar esse ar, o ambiente de trabalho, ele vai sugar para um filtro.
E esse filtro ele vai saturar. Ele chega uma hora que ele pega e satura. Daí a cada tempo ele tem que dar uma descarga, uma purga de ar comprimido, em que ele dá um pulso de ar comprimido e limpa esse material suspenso e joga. E como ele está acumulado, ele cai num descarte, que é tipo num bag, alguma coisa assim, e cai tudo junto. Ele fica tirando do ambiente que você está trabalhando, que é uma poeira, que pode ser uma poeira, um material suspenso pode ser cromita, pode ser, eu estou falando de farinha, alguma coisa assim. Então ele suga isso daí, leva para um lugar, ele deixa o ambiente para você trabalhar sem o material suspenso, porque você não pode ficar respirando esse material. E daí ele cai para esse filtro. Estou falando desse exemplo, existem vários, tá? Não de filtro, pode existir várias outras coisas para você aplicar isso. E daí ele vai lá, chega um tempo, esse filtro ele tem que purgar. Você vai lá, dá um pulso de ar nele, ele limpa e cai num bag, num saco, alguma coisa que você imaginar aí. Ele cai num reservatório. Ah, tá, mas o que tem isso a ver, professor? O que você está falando? Tem a ver sim. Imagine que o meu sistema ele tem o tamanho PMG. Pequeno, médio e grande. Grande é aquele sistema mais cerrado. O médio para uma empresa mais tal. Depende do volume de captação. De poeira suspensa. Estou dando um exemplo. Tem outros exemplos. Estou dando esse exemplo. Pode usar para produção. Se eu começar a falar aqui, né, vai ficar 3 horas aí. Então tá bom. Eu tenho um sistema PMG e eu quero usar o mesmo microcontrolador da VEG, ou da Siemens, ou da Onro, ou da Lembrada. Não importa o fabricante. Mas eu quero utilizar o mesmo. Beleza. Então tá bom. Então vamos lá. Então eu posso fazer o sistema, nosso multiplexador assim. Quando for a I1 tiver em 0 e a I2 tiver em 0, meu sistema está desabilitado. Legal, né? Então quer dizer que eu já não coloquei que quando I1 e 0, I2 e 0 está desabilitado, é 0, 0? Ah, mas você não colocou, professor. Aqui, ó. Quando for entrada 1 em off, entrada 2 em off, me apresente o valor 00. E para limpar esse filtro, como que vai limpar esse filtro? Alguém sabe? Ele vai limpar com um temporizador, não vai? Então eu vou dar um pulso de um ar comprimido nele com temporizador. E meu temporizador aqui, ó, eu vou colocar ele aqui no modo 3. O que é? Temporizador retarda na desenergização. Não, no modo 5, desculpa. Aqui, ó, oscilador. Então o que ele vai ficar? Pulsando um tempo ligado, um tempo desligado. Um tempo ligado, um tempo desligado. Quem vai me dar esse tempo? O multiplexador. Essa aula é doida. MX. É uma aula avançada já, pessoal. Intermediária, avançada. Vocês entenderam? O tempo meu está definido aqui, ó. 0, 5, 10 ou 15. Quem que vai dar o tempo? O multiplexador. Mas por que ele? Porque eu estou utilizando o mesmo microcontrolador para 3 sistemas que eu existo. Eu estou dando um exemplo para vocês aprenderem. Eu tenho um sistema pequeno, médio e grande, certo? Então eu vou pegar esse valor de MX. E meu temporizador 01, certo? Ele vai pegar Q1 e vai ligar a minha válvula solenoide que dá o pulso, certo? Ela liga essa válvula solenoide. Quem que liga? O nosso temporizador 01. Então, quando ó para você ver, multiplexador vai ligar o temporizador, o que ele vai fazer? O tempo dele, do temporizador, é definido pelo MX, o multiplexador. Lembra? Se 1 e 0 estiver desligado, ele não faz nada. Se 0 e 1 estiver ligado, faz alguma coisa. Se 1 e 0 estiver ligado, faz alguma coisa. Se 1 e 1 estiver ligado, faz alguma coisa. Lembra? Tem 4 possibilidades. A entrada 0 e 0 é desligada.
Ah, tá, mas como que eu vou fazer essa comparação? Cara, esse assunto é doido. Você pode voltar a hora que você quiser. Lembra da função g? Por que eu deixei essa linha aqui? Eu já preparei a videoaula. Não é fácil fazer uma videoaula assim avançada, intermediária e avançada. Tá, o que eu quero comparar com vocês aqui? Quando o meu multiplexador MX01 no modo 6 aqui, ó. Por que modo 6? Que eu estou comparando o meu multiplexador AX, meu valor MX01, com uma variável. A modo 6 é assim, ó. AX tem que ser igual a referência. A minha referência aqui é 0. Por que 0? Presta atenção. Ó. A gente revisa, tá? Se precisar de mais uma aula, a gente faz. O que eu estou comparando? Quando o meu multiplexador tiver o valor 0, eu quero que ele faça alguma coisa. É só isso. Meu multiplexador já fala, o nome já fala, ele pode ter múltiplos valores. Por isso que é multicomplexo também. Ele pode assumir o valor 0, ele pode assumir o valor 5, ele pode assumir o valor 10 e pode assumir o valor 15. Mas por quê? Porque a álgebra booleana, se ele for 0, 0, eu quero que ele assuma o valor 0, que é o valor 0. Quando ele for 0 e 1, eu quero que ele assuma o valor 2, quando ele for, que é 5. Quando ele for 1 e 0, eu quero que assuma o valor 3, que é 10. Quando ele for 1 e 1, quero que assuma o valor 15. Alguém está com dúvida? Eu queria pedir um negócio para vocês. Eu queria que vocês colocassem no comentário, eu entendi. Entendeu? Porque é um assunto complexo. Eu estou trazendo assuntos complexos para o YouTube, para uma aula online, coisa que ninguém faz. Por quê? O assunto fica extenso, não vai falar horas, fica enjoativo e muitos desistem. Então, quando o comparador for igual a 0, meu multiplexador for igual a 0, eu quero que ele faça o quê? O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele não habilite o meu temporizador 01. Por que eu não quero que ele habilite? Por que eu não quero que ele habilite? Porque eu não quero que ele trabalhe em nada. Então, se ele tiver nenhuma entrada ligada, o meu pulso de tempo do meu filtro, que eu dei o exemplo para vocês, eu quero que ele não seja utilizado. Porque ele não está trabalhando, entendeu? Ele não está trabalhando. Mas, e também eu tenho que desabilitar a minha entrada, também aqui, ó. Eu não tenho uma entrada? Então, a minha entrada Q1 também. Então, o que quer dizer? Que, ó, o meu filtro, ele está desabilitado. Vamos executar? Agora vamos chegar na prática, que é difícil ensinar esse conteúdo. Eu quero que todos entendam, todos. Por isso que eu tentei explicar da melhor forma. Ó, quando for 0 e 0, multiplexador de dados. Quando for 0 e 0, a primeira condição, por isso que você tem que consultar o manual. Quando for 0 e 0, o valor da entrada é 0,1. Quando for 0 e 0, não faz nada. Quando for 0 e 0, manda 0. E meu comparador, ó, quando for 0 e 0, abre o contato. Abriu o contato aqui, abriu o contato aqui. Ele está deixando energizar o temporizador 01? Tá deixando energizar. O Q1, que é a minha saída da solenoide que aciona o purgador, uma válvula de pulso que joga o ar comprimido e limpa o filtro, ele tá deixando? Não tá. Ah, tá 0. Certo? Agora vamos falar assim, ó. Cara, você vai instalar esse relé da VEG, relé programável da VEG, ou da Siemens, da Onro, seja lá quem for. Você vai instalar num sistema P, sistema pequeno, sistema de pequeno porte, certo? Ah, beleza. A segunda condição, que ele vai... Sistema P, no manual do equipamento está falado que a entrada é 0 e a outra é 1.
Ah, tá. Então eu vou colocar 0 volts aqui e 24 volts aqui, ó. Então quer dizer que eu estou operando com 5. 5 o quê? 5 segundos ligado e 5 segundos desligado. Olha o timer lá, ó. 5 segundos ligado. Olha aqui no mouse, no cursor, ó. Desligado e 5 ligado. Eu coloquei 0 no I1 e 1 no I2. Então ele tá pro filtro de pequeno porte que eu fabrico. Eu fabrico esse filtro. E o purgador eu utilizo o mesmo controlador para todos. Para que fazer outra lógica se eu posso utilizar o mesmo? Existe isso? Lógico que existe, eu já trabalhei com isso. Em vários. Tem não só esse sistema de purgação de filtro. Certo? Ah, beleza, legal. Vamos desligar 0 e 0. É para abrir esse. 0 e 0 desligou por quê? Que o comparador falou para mim que quando for 0 e 0, ele comparar os valores 0 e 0 é para abrir esse contato e abrir esse contato. Tô falando alguma coisa fora do comum? Cara, essa aula vai longe, é muito louco. Agora vamos lá. Qual que é a situação 2? 0 desligado, off e on, 0 e 1. Vamos colocar a situação 0 e 1? Então minha entrada tem que ser 0, a I2 tem que ser 1. Meu tempo... Cadê? 0 e 1 foi 5 segundos. A gente já fez, calma aí, deixa eu voltar. 0 e 1 foi 5 segundos. 0 e 0 é desligado. Agora é 1 e 0. Desculpa, pessoal. A gente já fez isso daqui. 1 e 0. 1 e 0 mudou pra quê? Pra 10. Caramba, mudou pra 10. Agora eu tô trabalhando com filtro modelo M, médio, que é uma vazão maior, eu preciso... Então quer dizer que eu suporto mais tempo. Então posso esperar 10 segundos. Legal, né? Esse modo do temporizador é muito legal. Por quê? O que que acontece? Você consegue alterar o tempo do filtro, de pulso do filtro, através do que? Do multiplexador. Quem define o pulso? Olha lá, ó, olha lá no temporizador. Quem define o valor do tempo? É o MX, é o multiplexador. Não é você que colocou que quer que fique 10 segundos, porque eu gosto, porque 10 segundos é legal. Ó, quem que coloca aqui? O multiplexador. Qual que é a quarta condição? Quando a entrada 1 e a entrada 2 estiver ligada. 0 e 0 desligou tudo. Entrada 1 e entrada 2. 15. Ó, primeira condição, segunda condição, terceira condição e quarta condição. Cara, mais difícil de vocês aprenderem aí é para mim ensinar um negócio assim sem estar com vocês presencial. Ou eu dando uma aula para vocês, para cada um, igual eu faço, às vezes eu dou aula particular, dou aula para 2 pessoas, dou aula para 3. Muitas pessoas chegam nesse assunto, é difícil. Imagine 10 pessoas querendo uma explicação dessas com dúvida, entendeu? A aula você fica o dia inteiro falando do mesmo assunto, só que tem pessoas que entendeu que tem que esperar o outro, não é fácil. E online então, e eu espero que vocês tenham entendido. Ah, tá. Aplicação, é o que eu falei pra você. Eu tenho um relé programável, o CNP Click da VERG, e eu trabalho assim, ó. Vou instalar um sistema M. Beleza, você energiza a entrada 1 e 0. Eu vou instalar um sistema P, 0 e 1. Vou instalar um sistema G, grande, 1 e 1. Entendeu? Mais ou menos isso. Isso é multiplexador de dados. Em outros fabricantes de CLP existem outros nomes. Quanto mais a gente avança, mais complexo fica. Por quê? A gente está falando de um negócio que envolve eletrônica digital. E se você fez eletrônica digital, viu BCD, cara, você vai aprender. Fica mais fácil para vocês. Espero que tenham entendido. Se não entendeu, comenta. Fala para mim que precisou falar disso, falar daquilo. Ou às vezes faltou um conhecimento seu de alguma outra coisa. Se quiserem videoaula de
de eletrônica analógica, cara, tem videoaula no YouTube, eu sei que tem, mas se vocês quiserem a gente faz também, tá bom? Quem manda na sequência de vídeos são vocês. Então quanto mais eu avanço, mais difícil fica pra mim, tá? Mas espero que todos estejam que entenderam. E se precisar a gente faz outras videoaulas teóricas também, tá? Então, um grande abraço, muito obrigado, espero que tenham entendido. O assunto é multiplexador e multicomplexos também, eu chamo, mas é muito legal, é muito legal. Se você não aprendeu, revise e tenta aprender, que poucos sabem. Assuntos difíceis, nem todos sabem. Tem gente que vai ver esse vídeo, começa e já desiste, mas não desista, vá até o fim, porque daí você sai na frente, tá? Porque o difícil são para poucos, tá? E não é tão difícil assim, basta dedicação. Um grande abraço, não esquece de compartilhar, de curtir, ativar sininho para notificação, porque assim, quanto mais vocês fazem isso, mais relevante fica o canal, mais ele é divulgado e você ajuda, porque o Boole Automação é conhecimento para todos, e Boole vocês já aprenderam, que é de álgebra booleana, certo? E não é para qualquer um, beleza? Um grande abraço e até a próxima.